Versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes, ou 2 peixinhos. Pouco, né, irmãos, para uma multidão de milhares de pessoas? Talvez aquilo que Deus espera que você faça, diante dos seus olhos, talvez seja algo tão pequeno. E você já não faz porque é pequeno diante do que você tem que fazer. Mas quem derrubou Golias? Foi uma espada ou foi uma pequena pedra? Irmãos, Deus só precisa que você dê o primeiro passo, porque Ele é general de guerra. Diz que já não pode mais falar isso, né? Que isso é machismo. Falar que Deus é general de guerra, diz que não pode mais. Os crentes já estão dizendo isso por aí. Que música que fala que Deus é general de guerra é uma música homofóbica, é uma música machista. Irmãos, não sei onde nós vamos parar. É melhor ir pregar para os pernilongos, porque eu sei que, como João Batista, a cabeça vai cair muito rápido. Coisa está feia. Só que é interessante porque muitos de nós, apesar de caminhar com Cristo há muito tempo, ainda não temos a atitude de discípulo. Temos a atitude de crente. Alguns ficam 6 meses sem ir na igreja e alguém pergunta: você é cristão? Sou, eu sou lá da Cristo Centro. Faz 6 meses que não aparece na igreja. Você é cristão? Sou, né? Mas eu acredito que não tem nada a ver. Fumar uma marihuanazinha, tomar uma cachaçinha, ninguém está vendo, tal. Você é crente. Você não nega que Deus existe, mas você não vive como esse Deus ordenou. Você é crente. E é interessante, irmãos, porque muitos de nós dizemos que andamos com Cristo. A pergunta deveria ser: Cristo anda comigo? Cristo realmente, através do Santo Espírito dele, habita em mim? Porque as minhas atitudes, o meu testemunho de vida diz quem eu sou. Ah, mas Deus me usa. Que Deus usa o diabo, irmão? Não vai usar você? Deus me usa. Irmãos, Sansão dormia com a prostituta, enchia a cara de cachaça e acordava cheio do Espírito Santo e levava o portão o portão da cidade. Arrancava com batente e tudo. Nada, 3 a 5 toneladas de ferro. Cuidado. Não queira ser usado, queira ser aprovado por Deus. Isso é para discípulo. Porque nós criamos essa ideia, porque Deus me usa, eu sou santo. E criamos a idolatria, porque quando você vê Deus usar alguém, se é que é Deus que está usando, você diz: ah, ali sim, aquele homem, aquela mulher é de Deus. Cuidado. E muitos de nós falamos como discípulos. A pergunta é: agimos como discípulo ou como crente? Porque, irmãos, como nós lemos aqui, não fui eu que inventei a roda, nós lemos aqui, até os demônios creem que Deus existe. E tremem de medo, eles têm medo de Deus. E tem que ter, sim ou não? Se nós tivéssemos um pouquinho assim, irmãos, desse medo, Jesus já tinha voltado. Nem sempre os que estão em destaque são verdadeiramente discípulos. Então não é porque você vê alguém em evidência que ele realmente é um discípulo. Tem muito crente agindo como discípulo e tem muito discípulo agindo como crente. Cuidado. Porque nós criamos, é daí que nasce a idolatria. O que é idolatria, irmãos, de uma forma simples? É tudo aquilo que você coloca entre Deus e você. Isso é idolatria. Uma mãe pode ter um filho e ser idólatra de um filho. Você pode ser idólatra de um emprego, idólatra de uma igreja, porque na minha igreja, lá Deus. Mas se Deus está em toda a igreja que prega o evangelho, tudo, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Isso nasce no coração do crente, porque o discípulo, ele entende que, fazendo ou não fazendo, sentindo ou não sentindo, Deus está com ele e habita nele, através de Cristo Jesus. E o verdadeiro discípulo não entende e não se deixa levar pela necessidade de ter que provar. Eu vou provar que eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Não tem que provar nada, irmãos.
Jesus disse: vão entoar o ditado em Israel: médico, cura a ti mesmo. Ah, você não curou não sei quem, por que você não desce daí da cruz? É assim que o mundo faz, é assim que muito crente faz. Ué, fulano não diz que é usado em curas, então por que ele ficou doente? Ou você nunca viu isso? Jesus disse: vão entoar o ditado: médico, cura a ti mesmo. Irmãos, o médico não te examina, mas se ele ficar doente, ele não pode se automedicar. Ele tem que ir em outro médico, para o médico dar receita. Então, tomar cuidado, irmãos, porque estamos vivendo um tempo de muito crente e pouco discípulo. Porque onde há discípulos, há diferença. Em tudo. E é interessante, irmãos, porque nem sempre os que estão em destaque são verdadeiramente discípulos. Tem muita gente por aí na fama, na mídia, dizendo, pregando, cantando, dizendo que é de Deus, que é uma vergonha. Eu teria vergonha, se depender de mim vai morrer de fome, porque eu não vou no show. Tem muitos, irmãos. Você quer ver um lugar onde você vê muito crente e pouco discípulo? Marcha para Jesus. Não fique com raiva comigo, não é? Porque a maioria só vai porque tem um cantor famoso. Se não tiver um cantor famoso, a marcha é mirrada. O discípulo não marcha por cantor famoso, ele marcha declarando que Jesus é rei e que essa cidade pertence ao Senhor. Ele não marcha por cantor, por fulano que é famoso, pregador vem, desce de helicóptero, e ele não participa da marcha, ele só vai ali para fazer o show dele e ir embora. Cuidado, irmãos, não tenho nada contra, talvez esse ano até vá na marcha. Não é? Agora eu entrei no conselho de pastor de Itaquá e eu já sei que eles vão me empurrar. Mas eu não estou nem aí, eu não quero nem saber quem é que vai cantar e vai pregar. Porque pode ser quem for, que Deus tiver que fazer, Ele fará. Entenda isso. Porque precisa ficar bem claro que só fazem as boas obras e permanece nas boas obras de Cristo quem é discípulo. Porque o mal e tempos ruins vêm para todos. Para crente e não crente, para discípulo e não discípulo. Agora, nem sempre o discípulo tem nome, ou seja, é alguém desconhecido, não é? Porque aqui há um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, não tem nem nome. E hoje em dia, é muito crente e pouco discípulo dentro das igrejas, irmão. Não estou falando daqui, no geral. Por quê? Todo mundo quer ser notado. E se eu não sou notado, é porque o pastor não me valoriza. Ele não está vendo o que eu estou fazendo. Mas quem tem que ver? Você já imaginou se Josué não fosse um discípulo genuíno de Moisés e de Deus? Porque Josué era servo de Moisés. Quem tem? Eu sou servo de Cristo. Mas se você está num lugar, se você está numa empresa, você tem que obedecer ao seu patrão, sim ou não? Se você está numa igreja, você deve uma certa obediência ao seu pastor. Eu não estou falando para você fazer coisa errada, porque você tem que ler a Bíblia. Toda autoridade tem um limite, a única autoridade suprema é a de Cristo, amém? Toda autoridade delegada tem um limite. Agora, a gente precisa tomar cuidado, porque isso já está dentro de nós. Que nós temos que ser notado. Mas aqui há um rapaz, não tem nome, com 5 pães e 2 peixes. É só isso que a história diz. E detalhe, não é porque ele levou os 5 pães e os 2 peixes, que ele sentou na primeira fila, não. Entregou, e aí veio a ordem, manda todo mundo sentar. E aí foi distribuído o alimento, porque ainda tem isso. Irmãos, quando a gente fazia entrega de leite, a gente entregou leite uns 9 anos. E eu descobri uma coisa. Obra social não ganha ninguém para Jesus, isso é conversa fiada. Nunca vi ganhar ninguém para Jesus. Pelo contrário, o povo vinha, a maioria já tinha igreja, e outros ainda falavam mal da igreja. Como eu estava trabalhando aqui na construção, estava de pedreiro, então todo sujo, eu ficava de fora olhando. E aí muitos não me conheciam. E aí o cara falava assim, igreja boa é a que eu vou, rapaz, lá o poder de Deus. Mas rapaz, lá é bom e tu vem buscar comida aqui?
não ganha, irmãos. Então a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado. E aí era assim, o caminhão chegava, tinha que descarregar as caixas. E era o leite para todos, amém? Está lá o nome da fila, lá na lista do cara. Tá bom. Só que o cara, porque ele ajudava a descarregar o caminhão, que era uma obrigação de todos ajudarem, ele queria ganhar mais leite. Porque ele ajudou a descarregar o caminhão. E os outros não ajudou, não? Assim é o cristão, o crente. Ele acha que o discípulo não quer nada para si, ele não busca a glória, ele não busca reconhecimento, ele só quer deitar em paz, levantar em paz e dizer: Senhor, estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? É só isso. Porque a coroa de glória vai ser lá naquele dia. Galardão na terra, irmãos, não serve para nada. Pelé, o rei do futebol, morreu. Você consegue garantir que ele foi para o céu? Será que, se é que ele foi para o céu, vamos dizer que ele foi para o céu, não é? Foi salvo, vamos dizer assim, que eu não sei. Será que lá no céu ele é o rei? Porque só tem um rei, que é Cristo. Então, irmão, precisa tomar cuidado. O verdadeiro discípulo faz a diferença em qualquer situação. Porque aquele jovem, aquele homem que não tinha nome, ele fez a diferença. No meio de uma situação onde Cristo falou com os seus discípulos. O problema é que aqueles homens estavam começando a caminhar com Cristo e eles ainda eram crentes, eles criam no Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram crentes, mas ainda não tinham entendido quem é que estava com ele e o que esse Cristo poderia fazer. Porque o discípulo entende que o que ocorrer, Cristo está com ele, de bom ou de ruim, Cristo está com ele. E aqueles homens que foram chamados por Cristo não tiveram fé, simplesmente entraram em desespero, mas aquele jovem entregou o que tinha. Irmãos, agora por que o cristão, o discípulo, ele faz a boa obra, ele faz a diferença em qualquer situação? Primeiro, porque o discípulo vê nas situações extremas de fraqueza humana uma oportunidade de Deus para ajudar. Irmãos, é nos momentos de dificuldade que os discípulos aparecem. Porque momentos de dificuldades é uma oportunidade que aparece para que Deus manifeste o seu poder. Se você é discípulo, quando você está lá no teu trabalho e uma mulher chega e diz assim: ó, irmã fulana, meu casamento está difícil, eu descobri que o meu marido está saindo na rua, está fazendo coisa errada. Se você é crente, você fala: larga esse traste. Se você é discípulo, você diz: mas eu conheço um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque não cabe você julgar e mandar largar. É uma opinião da pessoa. Se a pessoa decidir fazer isso, amém. Mas talvez ela não queira. Porque o discípulo aproveita o momento, o crente se esconde. Essa é a diferença. E é interessante porque aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, está pronto para agir em situações extremas com o que tem. Agora o crente, no meio de uma situação difícil, ele entra em pânico e começa a praguejar, ele começa até mesmo a culpar Deus. Lá em Marcos 4,38, diz assim: Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Ou seja, aqueles discípulos ainda não entenderam, eles ainda eram crentes. E se você continuar lendo, Jesus acorda, e Jesus manda o mar se acalmar, tudo se acalma e diz: por que vocês têm medo? Ainda não tens fé? Porque crente não tem fé, crente só tem uma ideia que Deus existe, mas ele nunca teve um contato genuíno com Deus. Porque quem tem um contato genuíno com Deus, irmãos, não quer saber de outra coisa. Entenda uma coisa:
Não está escrito, mas com os meus botões eu comecei a pensar em algo esses dias. Moisés, o povo peca, e Moisés diz assim: Senhor, me mata, porque eu não aguento mais. Aí Deus disse: não, você vai caminhar mais um pouquinho. Por quê, irmãos? Se Deus matasse Moisés, para onde Moisés ia? Para a glória. Ele queria a glória, ele viu, ele subiu o monte, Deus falou com ele via Deus na forma de Cristo, porque ninguém vê Deus na sua essência, você vê Deus na pessoa de Cristo. Então ele falou: tem lugar melhor para estar? Então, quando você tem um coração de discípulo, você só quer ficar preso a Cristo e não às coisas desta vida, porque não tem como fazer boas obras se não estiver preso no evangelho central, que é Cristo. Esse é o pilar que nos sustenta. Irmãos, o discípulo, ele vê nas situações extremas uma oportunidade de ver Deus se manifestar em poder e graça. A atitude daquele jovem fez com que Cristo manifestasse o poder de Deus, sim ou não? A atitude dele, tão simples, não, irmãos? Aquela pequena atitude fez com que Cristo manifestasse o poder de Deus. E as pessoas dizerem: esse homem será que ele não é o Cristo? Esse homem, ele é um profeta? Porque o poder de Deus, irmãos, entendam uma coisa. Segundo os estudiosos, que não é o meu caso, Deus estava em silêncio há 400 anos. Antes a Bíblia vinha 4 folhas em branco, não sei quantos lembram disso. Aí para a economia de papel e subir o preço, não tem mais as 4 folhas, então você vai de Malaquias direto para Mateus. Aquelas 4 folhas representavam os 100 anos cada folha, os 400 anos que Deus não falava com o homem. Depois de 400 anos, surge um profeta, que se chamava João Batista, preparando o caminho, e aí vem Cristo, e ele diz: eu sou, irmãos, para o judeu é um negócio pesado. E Deus começa a falar no meio do seu povo. Então, aqueles corações de crente não conseguiam conceber a ideia que Deus estava na terra, porque não veio da forma como ele queria. O crente está sempre olhando e dizendo: se não for assim, não é de Deus. O discípulo está sempre assim: Senhor, se vem do norte ou do sul, eu não sei, eu sei que o Senhor enviará. Essa é a diferença. O crente fica preso àquelas campanhas, não é? Aqueles atos proféticos, entre aspas, porque eu creio em ato profético, mas ato profético é único. Na Bíblia eles não se repetiam. Entenda isso. Então, ele fica crendo. Então ele crê lá que ele vai sexta-feira, aí ele vai dar tal oferta lá de R$1.000, por exemplo, e vai acontecer do jeito que ele quer. Crente. Porque discípulo, irmãos, como diz um testemunho, não sei se é verdadeiro ou não, que um homem era satanista e viu uma crente passar na necessidade e falou assim: vou mandar uma compra para essa mulher. Mandou comprar tudo, mandou entregar lá e disse assim: fala para ela que foi o diabo que mandou. E entregou, e o cara falou assim: olha, foi o diabo que mandou te entregar, a senhora aceita? Aceito, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Esse é o discípulo, irmãos. Crente tem medo de demônio, discípulo não. Discípulo manda ele embora. Olha que coisa interessante, a atitude daquele jovem fez Cristo manifestar o seu poder. Agora, o crente, apesar de pedir socorro e conhecer as Escrituras, não consegue crer na plenitude do poder de Deus. Lembra lá de João 11, Marta e Maria e Lázaro? Marta e Maria mandam uma carta dizendo: mestre, teu amigo Lázaro está muito doente, o negócio está feio, eu acho que ele vai morrer. Aí passa um tempo, Lázaro morreu, não é? Como diz o cearense, papocou. Foi enterrado lá na caverna, fechou bonitinho. Lá vem Jesus, 4 dias depois, e Marta vai. E Jesus diz: Marta, tranquilo, Marta, tranquila. Ó, quem crê em mim ressuscita.
Eu sei, Senhor, que no último dia ele vai ressuscitar. Porque o crente, ele é de teoria. Agora já tem crente, gente famosa, hein? Reverendos famosos, que não é o meu caso, dizendo assim, lá aquele negócio da faculdade dos Estados Unidos, lá deve ser um avivamento mesmo, porque até agora não tem negócio de falar em línguas, não tem cura. Quem sou eu, irmãos, para impedir Deus de curar alguém? Como é que pode um negócio desse, irmãos? Eu querer impedir a obra de Deus? E aí, chega no verso 38 em diante de João 11, Jesus diz assim, tira a pedra. E ela diz, Marta diz, Senhor, já cheira mal, 4 dias. Eu não disse para você agora há pouco, Marta, que ele não está morto, que eu vou ressuscitar ele. Aí Jesus diz assim, tirem a pedra. Lázaro vem para fora. E Lázaro saiu. Olha que coisa incrível. Marta agindo como crente. E os 100 nomes agindo como discípulo, porque foram os 100 nomes que tiraram a pedra. Então, irmãos, cuidado, porque o próprio Cristo, quando as pessoas queriam pegá-lo e colocá-lo como rei, ele corria, porque não era chegado o momento. Por que muitas pessoas são usadas por Deus, elas acabam caindo? Porque elas alcançam o patamar do sucesso de uma forma muito rápida, e ela não entende que para ser um discípulo existe um processo. Foram 3 anos caminhando com Cristo. Ai, Deus me curou, eu já tenho que fazer, eu tenho que ir nas igrejas pregar. Você está pronto para isso? Porque quando você tacar a pedra na casa de marimbondo, você vai tomar ferroada. Você precisa estar pronto, tem que tacar roupa. Então nós vamos tomar cuidado, porque Marta, apesar de falar que cria, duvidou, mas os 100 nomes creram e tiraram a pedra. Fizeram a boa obra. Isso é ser discípulo. Entenda, irmãos. Discípulo não está preocupado em evidência, está preocupado em fazer o que Deus mandou ele fazer. O discípulo, por amar a obra de Deus, ele não está preocupado se será ou não notado, reconhecido. Ele dá o seu tudo porque a obra de Deus, para que a obra de Deus seja feita. Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Ele não está preocupado se ele será notado. Jesus disse assim que dê com a mão que a outra não veja. Hoje a pessoa, ela quer fazer algo para Deus na mídia, tem que sair na foto. Não, irmãos, dê com a mão que a outra não veja. Aquilo que você oferta, que você dizima, é você e Deus. Você não precisa ficar falando para ninguém, porque eu sou dizimista e ninguém olha para mim na igreja. Jesus está olhando para você. Toma cuidado. Agora, irmãos, o crente dá o que lhe convém e a intenção do seu coração é de ser notado. Um exemplo clássico é Ananias e Safira. Por inveja, quando eles vê Barnabé vendendo uma fazenda, uma propriedade e entregando todo aquele dinheiro aos pés dos apóstolos para a obra, eles por inveja, porque eles queriam ser notados, e eles eram crentes, viu? Receberam Jesus, se batizaram. Provavelmente deve ter sido discípulo de Pedro, porque devia estar naquela leva que se converteu em Atos 2 de Pentecostes, quando Pedro pregou. Aí eles foram lá, venderam também por inveja, só que ao invés de dar os 10, diz que só foi 5. E Pedro diz, Ananias, por que deixou que Satanás entrasse no seu coração? Você vai morrer. E tem gente que acha que diz que Deus é amor, que no Novo Testamento Deus não mata, né? Mas Deus matou. Matou Ananias e depois matou Safira, a mulher dele. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. E ali eles serviram de exemplo, porque veio um temor tão grande sobre a igreja, que o povo pensava 2 vezes antes de mentir. Se viesse esse temor hoje, irmãos, já imaginou a gente entrar dentro da igreja e começar a cair morto? Porque para mim o avivamento será assim, viu, irmãos?
com as minhas heresias, os meus botões, eu acredito que a obra de Deus, ela vai dar uma alavancada na terra, quando, é aquela história, a falta de temor e do Espírito Santo faz com que a igreja se torne uma casa de show, que é isso que está acontecendo com a igreja hoje. Ela tem que ser uma casa de show, ela tem que atrair você, por aquilo que ela te oferece. Mas, eu acredito que, quando realmente o Espírito de Deus se derramar pela última vez na terra, de uma forma, não como está acontecendo lá, aquilo ali é de Deus, irmãos, pode ter certeza, mas de uma forma geral, sabe o que vai acontecer? O camarada vai entrar, quando ele chegar na porta da igreja, e aí é que está, a pessoa fica na porta da igreja achando que é brincadeira, porta de igreja é lugar de homem de jejum e oração. Ele vai chegar na porta da igreja e vai cair endemoniado. Se ele pratica a homossexualidade, ele vai cair endemoniado. Se ele está no vício, ele vai cair endemoniado, vai haverá temor. Se o pastor está em pecado, vai ser fulminado. Haverá temor, porque o temor, irmãos, o temor ao Senhor é o princípio do quê? Então haverá temor. Então, para se fazer a obra de Deus, eu tenho que ter temor, e temor vem quando eu sou discípulo, porque a multidão ouvia de longe, mas os discípulos sentavam na mesma mesa, e ali o Senhor lhes explicava coisas que não explicava para os outros. Então, quanto mais eu sou discípulo, mais eu me aproximo de Deus, maior é o temor que vem, porque eu sei que Deus existe, Ele é real. Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Barnabé cresceu espiritualmente, porque era discípulo. Ananias e Safira morreram, e vai saber o que aconteceu com seus filhos. E para nós concluirmos, irmãos, os primeiros discípulos de Cristo que tinha, vamos dizer assim, um ímpeto de crente, né, atitudes de crente, com o passar do tempo, ensinamento, Jesus ensinou, depois do batismo com o Espírito Santo, tudo foi sendo feito, eles começaram a ter atitudes de discípulos, amém? Porque senão eles não poderiam fazer as boas obras. E como é que nós sabemos disso? Pelo simples fato de vermos esses homens, que antes em seus corações, eles não estavam dispostos, agora estavam dispostos até mesmo a sofrer, e muitos além de sofrer, morreram literalmente, por amor a Cristo, por fazer a obra de Deus. O crente, ele faz a obra esperando recompensa dos homens, troca a primogenitura por um prato de lentilha. O discípulo faz a obra esperando um dia estar na presença do Pai, e o Pai dizer: servo bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Discípulo não espera recompensa de obra da terra, irmãos. O crente, quando ele é encurralado, é como um gato na parede, ele ataca para tudo quanto é lado. Sabe o que é isso? Ele começa a dizer tudo o que ele fez. Parece que só ele fez as coisas para Deus. O discípulo diz, sabe que você quer ver uma coisa que você vê um discípulo, irmãos? Num filme, A Lista de Schindler. Se você nunca assistiu, um filme já antigo, assista. É longo, mas ele começa, no final você está chorando que nem manteiga derretida. O plano de Schindler era se dar bem na guerra da Alemanha, do nazismo, onde os judeus estavam sendo mortos nos campos de concentração. Então ele queria usar, como ele era alemão, ele era um empresário, ele queria usar essa mão de obra barata, escrava, para suas fábricas. Mas começou um agir, um transformar. Deus foi colocando graça na vida daquele homem, e ele começou a se apaixonar tanto pelo povo hebreu, pelo judeu, que ele começou a gastar tudo que ele tinha para salvar. E no final, quando a guerra acaba, ele tem que fugir, porque o mundo não sabia o que ele fazia. Isso é real, irmãos. O mundo não sabia o que ele fazia, mas Deus sabia. E ele, olha, a guerra terminou, a Alemanha perdeu a guerra, e agora vocês estão livres. Aí os judeus vão lá, faz um negócio, aliança, tira o ouro do dente, faz aliança tal, e aí fala: você tem que fugir, porque no final depois foi comprovado tal, então ele não foi morto.
porque era pena capital para os líderes do nazismo. E ele entra em desespero, e ele começa a chorar, porque ele dizia assim: essa aliança valia uma vida, ele não tinha mais nada. Por quê? Porque o discípulo, ele está disposto a morrer por uma vida. Ele não era conhecido pelos homens, mas era conhecido por Deus e pelo povo de Deus. E até hoje, todo ano, eu não lembro a data, pesquise na internet, os judeus que ainda estão vivos, velhinhos, e os seus filhos e os seus netos, vão até o túmulo dele e colocam pedras, porque o judeu tem essa prática de erguer altares com pedras, em homenagem a ele, porque Deus usou aquele homem para salvar o seu povo. Ele não era judeu. Discípulo não precisa ter nome, ele tem que ter obras. Mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras pela fé. Essa é a diferença, irmãos. E é interessante porque eles entenderam que não importava ser rico, pobre, famoso. Eles entenderam que o importante é que o Evangelho de Cristo fosse pregado. Eles entenderam que o importante era cumprir a missão que Cristo deu a eles. Eles entenderam, irmãos, que o importante não era ficar preocupado se ouviriam ou não ouviriam o que eles estavam falando, e sim que eles pregassem o Evangelho de Cristo. Não desista: eu não vou mais falar de Jesus, eu cansei. Não canse, continue falando, porque alguém ouvirá. Irmãos, eles entenderam que a principal tarefa de um discípulo é realizar as boas obras de Deus. Em Marcos 16, do versículo 15 em diante, todos nós, a maioria conhecemos, diz que ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Em meu nome pegarão em serpentes e expulsarão demônios, enfim, farão tudo. E no versículo 20, irmãos, diz assim: os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor Jesus Cristo cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqueles que se queixaram que ia morrer, agora estavam pregando e dispostos a morrer de verdade por Cristo. Porque de crente viraram discípulos. Irmãos, aprende uma coisa: Deus não olha para a matéria bruta, para a matéria-prima, Ele olha para o produto final. Porque se Ele for olhar para nós, no começo, nenhum de nós estaremos aqui. Se Ele fosse olhar para Abraão, um filho de idólatra, um homem mentiroso, covarde, Abraão não teria se tornado pai da fé. Ele não olha para o que você era, e sim por aquilo que você está disposto a ser hoje, amanhã. Porque Ele sabe quem nós somos. E se estamos aqui, é porque somos doentes ou éramos muito doentes. Porque Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então Ele sabe das nossas fraquezas. Mas eu não posso me apoiar nisso. Eu preciso entender que Ele já me deu uma oportunidade, e eu preciso lutar para que as boas obras, elas cresçam na minha vida, e em Cristo Jesus elas permaneçam, e eu me torne um discípulo. Eu saia da condição de crente para discípulo. Eles entenderam, irmãos, que para realizar as boas obras, o principal não era ter bens materiais, e sim crer em Cristo. Eles entenderam que crer em Jesus, o Cristo, é colocar em prática a fé. E quando faço isso, as pessoas olharão para mim e dirão: esse é um discípulo de Cristo. Gostando ou não de você, de mim, as pessoas têm que olhar para você e dizer: aquilo ali andou com Cristo, ou anda com Cristo. Como é que eu sei disso? Tem muitos textos na Bíblia, mas eu vou te dar um. Abre lá em Atos capítulo 3. Eu vou te dar um ou dois. Se eu for dar todos, vamos ficar aqui um ano inteiro. Atos capítulo 3.
Olha que coisa incrível, irmãos. Gostando ou não gostando, as pessoas têm que olhar e dizer: esse daí, essa daí, realmente é crente, não é? Para nós é discípulo, é cristão. Houve uma mudança. Atos capítulo 3, verso 4 diz assim: Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Boas obras, porque boas obras também é manifestar os sinais de Deus. E tem gente dizendo hoje que os dons não é mais necessário. Onde é que está escrito isso? Não tem base bíblica, irmãos, para isso. Para um homem, uma mulher dizer nos dias atuais que os dons não podem mais fluir, não tem base bíblica para isso, irmãos. O cara pode falar o que quiser, só diga para ele assim: me mostra na Bíblia onde está escrito que os dons cessaram. Acabou a discussão ali. Porque ele vai virar político, veja bem, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e não vai explicar nada. Contra fatos não há argumentos. Ou você pode negar que você não conhece ninguém que foi curado por uma oração, ou por uma imposição de mãos, ou sei lá pelo que dentro de uma igreja. Negar os sinais é negar a essência do próprio Cristo, irmãos. Cristo veio curar, salvar, libertar e batizar com o Espírito Santo. Olha o verso 13 de Atos 4. Atos 4, verso 13. Olha o que diz: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eles eram homens comuns. Outras versões diz incautos, iletrados, quase analfabetos, sem instrução religiosa formal. Eles não participaram das escolas rabínicas. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Quando as pessoas olham para você e olham para mim, elas reconhecem você como um discípulo de Cristo? Ou elas dizem: para ser que nem esse daí, eu prefiro continuar tomando minha cachaça no boteco. Para ser que nem esse daí, que na igreja ora, mas na rua quer bater em todo mundo, eu prefiro continuar assim do jeito que eu estou, porque afinal, o meu caráter é melhor do que o dele. Em Atos capítulo 11, verso 26, diz assim: foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Paulo e companhia, irmãos, chegaram num poder do Espírito tão grande em Cristo, e sinais se realizando tanta coisa, que eles olharam e disseram: esses são cristãos, ou pequenos cristos, cópias de Cristo. Porque o discípulo realiza boas obras e é reconhecido por elas. Ele não precisa dizer: eu sou crente, eu não tenho medo de nada. Você já ouviu isso, irmãos? Porque eu não tenho medo. Pois eu tenho. Eu tenho medo de ir para o inferno, irmãos. Eu tenho medo de Deus. Porque Cristo disse: não tema aquele que te mata e manda, não tema aquele que te mata, mas tema aquele que te mata e manda a tua alma pro inferno, que é Deus. Então tenha medo de Deus, irmãos. Tenha medo de Deus. Tenha temor, como muitos dizem para ser mais bonitinho, tenha temor de Deus. Temor é medo. Não medo como você tem do diabo, que todo mundo tem medo do diabo. Mas o medo, o respeito, sabe? Você entender que não adianta, o que você faz, Ele está vendo. Então, irmãos, somente os discípulos podem fazer boas obras. E essas boas obras, quando forem passadas pelo fogo, não queimarão, porque não são palhas, mas é de ouro, de prata e de pedras preciosas. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos, se puder. Isso não é místico não, irmãos. Isso não é nada místico, é só para você não se distrair. Porque nós somos humanos. E como nós falamos aqui no domingo passado,
Os discípulos também chegaram uma hora que, no processo final, na reta final, eles desanimaram e Cristo morreu, ressuscitou, ficaram sem rumo, foram pescar, não pegaram nada. Então, Deus nos fez com sentimentos, nós temos uma alma, a alma é sentimento. E Ele conhece as nossas fraquezas, irmãos. E muitos de nós estamos desanimados, porque vivemos dias difíceis. Os últimos dias seriam dias difíceis, irmãos. Por que Deus permite essas coisas? Porque é nessas dificuldades que os discípulos se manifestarão. É nesses tempos de angústia, de sofrimento, que os discípulos se levantarão. Para poder ajudar aquele que está desanimado, cansado. Ah, mas isso é Cristo que faz. Mas Cristo enviou quem? Não foi você, não foi a mim? Porque Ele disse, aquele que negarem vocês, negam a mim. Aqueles que negam a mim, negam o Pai que me enviou. As pessoas precisam ver Cristo em nós, sermos discípulos. E talvez a gente fica, irmãos, as frustrações, os desânimos, as desilusões, tantas coisas podem ocorrer, independente se eu fiz certo ou errado, não adianta, as dificuldades, as desilusões, as frustrações, elas vêm do mesmo jeito, irmãos. Ao ponto de talvez você dizer assim, meu Deus, mas Senhor, eu nunca fui assim, por que isso está acontecendo? Porque Deus está olhando, e quanto maior são as provações que Deus permite na minha e na tua vida, é porque Ele enxerga em nós um grande discípulo, uma grande discípula dEle. E talvez você não está enxergando esse potencial, mas Ele está, porque Ele é atemporal, Ele está te vendo ontem, hoje te vê amanhã, e Ele sabe a potência que você é. Como disse Ele para Jeremias, Jeremias, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e já te constituía profeta das nações. Porque Jeremias disse, Senhor, eu sou jovem, eu não levo jeito para isso, só escolheu a pessoa errada. Não, é você mesmo, é você mesmo. Então o desânimo vem, irmãos, porque Jeremias, depois de ver o caos, de falar e ver o caos, ele disse, meu Deus, olha tudo acabado, tudo queimado, Senhor, e agora? E ele disse, mas todavia, eu trago à memória aquilo que me dá esperança, o amor e a fidelidade do Senhor. Deus quer usar você e a mim para fazer as boas obras, mas primeiro saia da condição de crente para a condição de discípulo. Se você mentia, não minta mais. Se você tinha uma vida promíscua, não tenha mais. Se você ocultava coisas, não oculte mais. Comece realmente a lançar na cruz de Cristo os seus pecados e as suas frustrações, porque o Senhor quer te revigorar nessa noite. Mas não adianta você sentir o refrigério de Deus e sair daqui e não estar disposto a sair da condição de crente para a condição de discípulo. As suas obras serão de palha. Porque, irmãos, a multidão Ele fala de longe, mas aos discípulos ou aos amigos, senta na mesa com Ele e o Pai revela os segredos mais profundos do seu coração. Os verdadeiros discípulos não estão em pânico com o que acontece no Brasil e no mundo, porque eles estão em paz, eles estão realmente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Ele está tranquilo, ele está tranquilo. Em um desses filmes de arrebatamento de último dia aí, um deles vai tudo acabar em fogo, e o cara era desviado, liga para o pai que é pastor, para a mãe, e diz, olha, foge, vai para uma caverna, porque o fogo virá um fogo como algo nuclear na terra e vai destruir tudo. E o pai dele diz, tranquilo filho, eu estou em paz com Deus, em outras palavras, eu estou esperando a hora. Porque senão, irmão, se você não sair da condição de crente para a condição de discípulo, e ir para a condição de discípulo, você pode até fazer alguma coisa boa hoje, mas amanhã você joga tudo fora. Senhor, eu não curei em Teu nome, eu não expulsei demônio, afasta-te de mim que eu não te conheço.
Por isso eu quero orar com você. Mas primeiro, irmãos, eu vou te dar aí 1 minuto. Enquanto você ouve uma canção, um louvor, para que você tenha livre-arbítrio, amém? Se é que tem, engano seu, mas tem. Para que você realmente peça ao Espírito que mostre a sua condição hoje, se você pode falar assim: eu sou um crente ou eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo, então eu posso fazer a obra do Senhor. Ou se você ainda é um crente, alguém que vive de aparência. E se você for crente, peça perdão ao Senhor, peça que Ele te ajude pelo Espírito Santo dele em Cristo, para que te leve a essa condição de discípulo. E não é assim, agora eu sou discípulo, não, agora você entra num processo de treinamento, num processo de avivamento na sua vida espiritual. E no tempo certo, o Senhor irá dizer: vá e faça a minha obra. No começo Ele te dará pequenas tarefas. Pedro, vai comprar pão. Pedro, vai lá e pega o jumentinho lá. Pedro, vai lá em tal lugar, que lá vai ter uma sala, e o mestre precisa dessa sala para fazer a ceia. Pedro, vai lá, pesca o peixe. Serviço, irmãos. Não, eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para pregar, para orar, para não sei o que. Para com isso. Para com isso. Os primeiros diáconos da Bíblia foram homens tremendos de Deus. Homens que fizeram coisas até mesmo maiores que dos apóstolos. Enquanto não chega o dia, se é que Deus quer te usar dessa forma, faz o que você foi chamado para fazer. Faça a boa obra. Mas dê testemunho e exemplo de crente. Crente verdadeiro, discípulo. Não crente do jeito que nós aprendemos aqui. Amém? Então esse é teu tempo com Deus, irmãos. Aleluia. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aqueles discípulos estavam desanimados, irmãos. Mas é interessante que Jesus não foi caminhando sobre as águas até eles. Jesus veio até uma certa distância e ficou de longe. Mas quando João viu e disse quem era, Pedro correu. Às vezes, não é que Cristo não vem ao teu encontro. Às vezes é que Cristo vem a uma distância e espera que você vá ao encontro dele. Porque você não é mais do mundo, você já é um cristão. Pedro larga tudo e corre. E Jesus transforma Pedro num grande pregador.
Porque Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, se você puder, coloca a mão no teu coração, nós vamos orar. Pedir que o Senhor renove as nossas forças, irmãos, porque somos humanos, e às vezes vem essa vontade, mas se realmente somos discípulos de Cristo, se somos realmente usados e aprovados pelo Senhor, nós não desistimos, nós não deixamos para trás, nós não abrimos mão do que o Senhor tem para nós. Mas o desânimo veio sobre aqueles discípulos, veio sobre Elias. O desânimo vem, mas o Espírito de Deus também vem, e Ele é o nosso Paráclito, o nosso Consolador. Por isso, nessa noite, que você possa crer, que se você está disposto a sair da condição de crente para a condição de discípulo, o Espírito do Senhor irá renovar as suas forças. Porque quando Sansão entendeu e ficou disposto a sair da posição de crente para ser discípulo, ele disse: Senhor, me usa só mais uma vez. Em outras palavras, Senhor, permita-me que eu termine a obra que o Senhor determinou sobre a minha vida. Nem que eu tenha que morrer, porque Ele morreu, mas Ele cumpriu o propósito, que era libertar o povo de Deus dos filisteus. Dagon, em nome de Jesus, cai na sua vida hoje. O rei dos mundos, os príncipes dos mundos sombrios, eles caem em nome de Jesus, porque o Rei dos reis, a justiça resplandece, o sol que brilha ao meio-dia resplandece. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu conheces cada vida que está aqui, cada vida que me assistirá, Pai, ou está me assistindo. O Senhor conhece, Pai, o Senhor conhece. Por isso, Pai, traz, Senhor, ânimo, Senhor, em dias difíceis, problemas financeiros, problemas emocionais. Pai, nunca se viu, nunca houve em todos os tempos tantos problemas emocionais como nos dias atuais, onde as pessoas estão deixando de acreditar no poder do Teu Espírito e estão se tornando dependentes de psicólogos e psiquiatras, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem, Senhor, traz o renovo, Pai, traz o Teu avivamento, Senhor, traz, Senhor, a unção, refresca-nos, Senhor, dá-nos o bálsamo consolador, Espírito de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo aquele que entrou aqui desanimado, Senhor, ou está me assistindo, está desanimado, que possa sentir o Teu Espírito soprar, o Teu Espírito fluir, Senhor, o Teu Espírito, Pai, renovar as forças, para que como a águia possamos voar cada vez mais alto. Ah, Senhor, o discípulo não é galinha, o discípulo é águia, Pai. Quando vem as tempestades, ele sobe ainda mais alto, Senhor, porque, Senhor, depois, acima das tempestades, há um céu lindo e maravilhoso e um sol que brilha. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, toca agora, Senhor, em cada vida que está aqui, em cada vida que me ouve, Senhor. Traz o Teu refrigério, traz o Teu vigor, Senhor, arranca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo espírito, Senhor, que leva ao pecado, não importa qual, arranca, Pai, em nome de Jesus, estas coisas. Faz de nós um povo realmente lavado e remido do Teu sangue. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, para que possamos ser Teus servos e Teus escravos nessa terra, para que possamos fazer a boa obra, sem olhar para as dificuldades, sem olhar para as pessoas, sem olhar para os ventos que sopram, porque eu não quero afundar como Pedro estava afundando, mas eu quero ficar sobre as águas e caminhar, porque quando o Senhor segura em nossas mãos, ninguém pode tomar, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aviva-nos, Senhor, traz o refrigério, traz o vigor, Pai, que possamos realmente, não somente este mês, mas todos os dias que temos nessa terra, praticarmos as Tuas boas obras e realmente sermos discípulos conforme a Tua palavra nos ensina. É o que eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia.